Montei as apostas para essa quarta-feira, dia 14 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, separei aqui as apostas. Já queria destacar para o futebol hoje tem poucas. Eu tô sendo mais criterioso nas linhas que eu tô selecionando, tá bom? Principalmente voltado para o futebol, tá? Mas na NBA também. Então linhas que tipo assim, não gosto tanto, eu não tô colocando. E com isso a quantidade de apostas vai diminuir, por mais que mesmo assim sejam muitas. Hoje no total, se eu não me engano, deu 13 apostas, tá? Vou trazer todas elas aqui nesse vídeo. Só antes, eu aviso para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente está saindo dois vídeos. Esse no período da manhã, que eu trago todas as apostas para o dia, e na parte da tarde e da noite eu trago a análise dos dois melhores jogos do dia seguinte. Então, o de hoje eu já separei a análise de Milan e Bolonha e de Atlético Nacional e Bahia. Já está postado aí no canal, é o último vídeo postado. Tá bom? Então vamos lá. No cenário do futebol, separei só de marcadores de gols, na linha média ali de odd 2. Separei aqui o Brian Romero contra o Bulo Bulo, o Gabigol contra o Palestino e o Haller contra o Sparta Rotterdam. O Brian Romero, principal jogador do Vélez, o Vélez deve golear o Bulo Bulo, da Bolívia, jogando em casa na Argentina. O Gabi, o Cruzeiro já está eliminado da Sul-Americana e o Gabigol hoje é reserva do Cruzeiro. O Caio Jorge é o titular, vive uma fase espetacular. Como já está eliminado, acho que existe a possibilidade do Cruzeiro ir com um time misto. Indo com um time misto, existe a chance do Gabi ser titular. O time do Palestino é fraco, tá? Então, o Cruzeiro jogando em casa, se esforçando um pouquinho, ganha. E tendo um pênalti ou criando jogadas, o Gabigol sempre vai estar ali sendo a principal referência ofensiva. E o Haller, centroavante do Utrecht, é aquele mesmo ex-Borussia Dortmund, jogou no Leganés, né? Enfim, é um excelente centroavante, tá no Utrecht e eu acho uma boa linha também, pagando odd 2,20. Juntou tudo, deu uma odd 11. Queria destacar agora, independente da odd, é sempre três linhas por aposta, tá? Não é duas, não é quatro, é três cravado, tá bom? Aí a gente já vai para NBA, linha de pontos do critério de odd 1.5. Separei aqui 5 pontos do Nike Alexander Walker, 5 do McBride, 5 do Mitchell Robinson. Fiquei meio receoso em relação ao Mitchell Robinson, mas eu vou explicar aqui o porquê que eu usei a dele. O Alexander Walker vem entrando muito bem no banco do Minnesota, fazendo muitos pontos, agregando bastante. O McBride é o reserva imediato ali do Jalen Brunson, às vezes os dois jogam juntos, inclusive. A minutagem dele não é muito alta, mas ele tem a bola tripla. Então ele matando duas já faz essa pontuação. E o Mitchell Robinson vem sendo importantíssimo nesse duelo contra o Boston. O lance livre dele é um negócio horrível, mas tem aquele tal do hack, né? Então, em vários momentos, os jogadores do Boston podem fazer falta no Mitchell Robinson por ele ser um mau cobrador de lance livre, mas de qualquer forma ele vai estar ali na linha do lance livre. Fora que é um cara que é muito alto, muito forte, pega muito rebote, vai ter uma minutagem alta com certeza para se impor nesse quesito e 5 pontinhos dele eu gostei muito por conta da minutagem que ele deve ter, tá bom? Aí a variação é 10 pontinhos de cada, tanto do McBride, tanto do Mitchell Robinson, tanto do Alexander Walker, mod 140. Aí a próxima, linha de assistências em critério de odd 1.5, peguei aqui 5 do Derrick White, 3 do Podzinski e 5 do Draymond Green. Do Derrick White, o Tatum machucou, então o Derrick White e o Jaylen Brown são os principais jogadores do Boston e aí eu fiquei em dúvida, eu vou no Derrick White ou eu vou no Jaylen Brown? Fui no Derrick White, eu gosto mais dele do que do próprio Jaylen Brown. E no jogo do Warriors, eu fico receoso em relação ao Podziemski, mas é uma linha muito baixa, tá? Sem o Curry, os assistentes tendem a ser o Draymond Green e o Jimmy Butler. Depois deles é o Podziemski. E a questão é que o Podziemski tá sentindo demais essa série, a bola tripla, que é a especialidade dele, ele não vem tendo um bom aproveitamento, tá? Mas é uma linha muito baixa, não tem como eu não usar. E o Draymond Green, que nem eu falei, depois do Jimmy Butler, é o principal assistente desse time. Sem o Curry, né? É isso. Tá? Aí a variação aí, ó, 7 do Draymond Green, 5 do Podziemski e 7 do Derrick White, a mod 52. Aí a próxima, linha de pontos em critério de odd 1,25. Peguei 15 do Derrick White, 10 do Buddy Hield, 15 do Kuminga. Que nem eu falei, sem o Tatum, os principais jogadores do Boston são o Derrick White e o Jaylen Brown. Tem que ver até que ponto o Porzingis vai conseguir jogar bem. Por exemplo, no último jogo ele começou no banco, mas ele tem qualidade suficiente para ser um dos protagonistas no jogo. No jogo do Warriors, é 10 do Buddy Hield e 15 do Kuminga, que nem eu falei, tá sem o Curry. O Buddy Hield é o principal arremessador de 3 desse time, depois
do Curry. Então, por exemplo, se ele matar 4 bolas triplas, isso já bateu. Ou se ele marcar 3 bolas triplas e infiltrar e fazer uma cesta de 2 pontos, ou lance livre, enfim. Tá? E o Kuminga deve ser o cara que vai mais arremessar no time. Já que o time Butler não tá arremessando muito, o Kuminga é um cara que sempre que joga, busca sempre a cesta. Então, acho que ele pode ser talvez o principal pontuador do time do Warriors. Eu acho que deve ficar entre ele e o Jimmy Butler. Depende até que ponto o Jimmy Butler vai buscar o jogo em quesito fazer pontos, né? Porque ele não vem fazendo isso. É por isso, hoje pode fechar essas duas séries, né? Ontem o meu Indiana eliminou o Cleveland. Hoje, se o Knicks vencer, acabou. E se o Minnesota vencer, acabou. E o Boston tá sem o Tatum e o Warriors tá sem o Curry. Então existe fortes chances de hoje acabar essas duas séries. E aí ficaria vivo só Denver e Oklahoma, que o Oklahoma venceu ontem. Se vencer a próxima, acabou também. Enfim, aí a variação, ó, 20 do Kuminga, 15 do Buddy Hield e 20 do Derrick White, é o mod 10. Aí a próxima, de assistências em odd 1,25, foi tudo no jogo do Warriors. Peguei 3 do Mike Conley, no último jogo acho que ele deu 5 ou 6. Peguei 5 do Jimmy Butler, é o principal assistente do time. E 5 do Julius Randle, vem sendo o principal assistente do time do Minnesota também, mais até do que o Anthony Edwards, tá bom? Isso daí é o mod 2,20. E aí a variação é o mod 12, tá? Com 7 do Jimmy e do Julius Randle e 5 do Mike Conley. Beleza? Aí de rebotes agora, peguei aqui 3 do Jalen Brunson, 5 do Mitchell Robinson e 5 do Draymond Green. Jalen Brunson, principal jogador do Knicks, quando o jogo ficar apertado, ele começa a pegar rebote, fazer ponto, tudo. O Mitchell Robinson é um cara que vindo do banco agrega muito, ele se impõe muito nesses rebotes. Eu acho que no jogo passado ele pegou 5 rebotes só em rebote ofensivo, fora os que ele pegou na quadra de defesa. Então ele é realmente espetacular no critério rebotes. Arremessos não é a especialidade dele, só que em rebote e parte física ele se impõe bastante. E o Draymond Green tende a ser o principal reboteiro do Warriors no jogo. Beleza? Aí a variação aqui. São 7 do Draymond Green, 7 Mitchell Robinson, 5 Jalen Brunson, mod 12. Separei aqui odds exageradas em linhas baixas, que eu gostei. Então eu peguei 3 assistências do McBride, é um mod 8. Ele, quando vem do banco, importante nessas criações. Eu queria pegar 3 assistências e 3 rebotes dele, porque assistências paga odd 8, rebotes paga odd 6. 8 vezes 6, 48, né? Devia pagar odd 48, mas pagava acho que odd 16. Aí não vale a pena. Eu fui só em assistências. Quem quiser pode ir só em rebotes, né? E aí em Warriors e Minnesota, peguei 3 assistências do McDaniels e 3 do Kuminga. Do McDaniels pago acho que odd 5, do Kuminga lá para odd 3, mais ou menos. Quem quiser pode trocar o Kuminga pelo Gary Payton. O Gary Payton tem uma característica de distribuir mais o jogo que o Kuminga, só que a minutagem do Kuminga eu acho que vai ser maior. É por isso que eu deixei o Kuminga. Tá bom? Isso daí deu uma odd 120, juntando isso daí. E aí para fechar, a variação das linhas selecionadas. Tá? Então é 25 pontos da Derrick White. Sem o Tatum, acho que ele pode ser o principal pontuador, junto com o Jaylen Brown. E em Warriors, Minnesota, 15 no Nickeil Alexander-Walker, vem vindo muito bem do banco. 20 do Buddy Hield. Sem o Curry, ele pode ser um dos principais pontuadores do time, junto ali com o Kuminga, o Jimmy Butler. Tá bom? Isso daí deu mod 184. Beleza? Eu não peguei variação da variação no futebol, porque eu só usei linha de marcador de gol, né? Enfim, vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu para trazer todas as apostas para hoje. Bem mais de basquete, né? Que eu falei, eu tô mais criterioso nas linhas. E ainda assim, tinha algumas do basquete que eu poderia não ter ido. Então, por exemplo, nas assistências de ódio 25, eu poderia não ter ido na do Julius Randle, porque 5 assistências. Pagar ali 1,30, 1,40 é pouco, querendo ou não. Que mais? A linha de 5 pontos do Mitchell Robinson é um cara que não tem bola tripla, então ele tem que fazer no mínimo ali ou em lance livre ou converter 2 arremessos de 2 pontos. Enfim, teria algumas linhas ainda que eu poderia ter sido mais criterioso. Mas, enfim, no final das contas são essas as linhas para hoje, tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!